Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Marcos Leonardo volta pra pauta do São Paulo. Torcida pede demissão do técnico Roger Machado. Lucas Moura lesionado, situação do Cauli, do Caleri. Tudo isso e muito mais eu trago nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola, tudo que acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá, sem enrolação, vamos direto ao ponto, vamos direto ao vídeo, porque tem muita coisa pra falar. São Paulo, infelizmente, perdeu pro Atlético Mineiro lá na Arena MRV e perdeu, né, a liderança temporária. Mas o São Paulo ainda está muito bem no campeonato. Nesse momento perde a liderança para o Palmeiras, mas está empatado de ponto. São Paulo está muito bem. É claro que frustra demais, né? Mas assim, nossa régua voltou a ficar alta, né? Isso é muito bom. A torcida já não está aceitando perder para o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, um resultado que é relativamente normal. É que nós, pela situação que nós nos encontramos, a gente quer título o quanto antes. O São Paulino tá muito machucado com tudo que aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos, nas últimas temporadas. Então nós queremos uma resposta imediata e seria, né, com um título brasileiro, seria com boas coisas. Nesse momento era se manter na liderança do campeonato. Mas se nós analisarmos friamente, não é o fim do mundo, não é uma tragédia gigantesca perder pro Atlético Mineiro na Arena MRV. Só que, uma verdade, se olhar a tabela e falar, pô, o São Paulo perdeu pro Atlético. Palmeiras eu acho que vai perder alguns jogos também. Não é possível que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos até o final do ano no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras acredito que perca algum jogo, não é possível, né? Só que o que incomoda, o que tá realmente incomodando, é porque o Atlético não vinha bem. O Atlético, ele vinha muito mal, e aí pega o São Paulo e ganha do São Paulo, né? É isso que incomoda. Em uma partida que o São Paulo não fez bem. O São Paulo não foi bem, né? Isso mostra, isso indica que o Roger Machado vai ter muito trabalho pela frente, porque é o que nós já imaginávamos, né? Uma equipe sem treino, completamente bagunçada, e o que é pior de tudo, né? Desacreditada. Nós sempre soubemos do bom elenco que tem o São Paulo Futebol Clube, do time competitivo que tem o São Paulo Futebol Clube. É que tava com uma das coisas que mais me pega é o nível de abalo emocional que deveria estar, né? Um treinador inútil, que era o Crespo, né? Com todo respeito à pessoa, um treinador assim, patético, no nível técnico, né? Que chegava e acreditava, né? Preparava o time para derrota, preparava o time para perder, né? Então imagine o emocional desses jogadores para ganhar um título, para ganhar alguma coisa, para brigarem pro algo. Era assim, completamente inexistente com tudo que a gente ouvia do antigo técnico. Então Roger Machado vai ter muito trabalho em relação a isso, a recuperar o elenco, a recuperar o time, a vibração, a vontade, a moral do time. Nós sabemos do elenco forte que o São Paulo tem, e em jogos que o Marcos Antônio, ou o Danielzinho, ou o Lucas, ou o Caleri não detonam, ou o Luciano não resolve com um gol, vira isso que virou contra o Atlético Mineiro. Nós vimos que o Atlético nem foi tão bem e bastou para ganhar de um São Paulo que não jogou absolutamente nada. Cauli, pra mim, jogou bem, mas já vamos falar disso também. Cauli jogou bem, teve alguns pontos positivos, mas o Lucas Ramon fez muita falta. Tivemos várias questões em relação a isso. Mas falta nós vamos ser campeão, nós vamos conseguir ganhar. São Paulo, para ser um time campeão, precisava ter achado um jeito de ganhar do Atlético Mineiro, alguma solução, uma bola parada, algum treininho, algum jogador que entra e está confiante em desenvolver uma jogada diferente. Precisa de técnico. O Roger Machado vai ter muito trabalho em relação a isso. O São Paulo não tinha trabalho técnico. Era tipo assim, entra aí, cuidado para não se machucarem. Se ganhar, ganhou. Se perder, também tá ótimo. Com a antiga comissão técnica. Então o Roger Machado vai ter muito trabalho para trazer esses caras de volta. Gente, parênteses, Roger Machado para mim seria o nome ideal? Não seria. Mas já que tá aí, vamos apoiar, né? A torcida já pede ele fora. O Roger Machado já tá demitido do São Paulo, né? É só uma questão de tempo, acredito eu. Espero que não, espero que ele consiga trazer títulos, é o que eu torço, mas assim, pelo que eu conheço, Roger Machado já está demitido, é só uma questão de tempo, já tem grande parte da torcida pedindo a demissão com uma derrota, né? Com uma derrota. Eu sou um cara imediatista em relação a técnico, mas espera aí, né, gente? Acho que aí já é demais, né? Acho que aí já é muito pedir a demissão do técnico. Roger Machado seria meu treinador? Não. Prefiro o Cuca, que tá indo, acho que tá indo pro Santos, né? Acho que vai fechar com o Santos.
e o Renato Gaúcho, que tá fazendo um trabalho espetacular no Vasco. Falei várias vezes aqui. Só que o Roger Machado chegou. Acho que agora a gente tem que torcer, né? É aquilo. É difícil chegar aqui e normalizar a derrota. Mas se olhar todo o contexto, é porque eu acompanho o Atlético tá muito mal. Mas se olhar só, se ler só o placar, a tabela, perder pro Atlético lá, o Atlético Mineiro, não seria, né, um problema, não é algo de outro mundo, não é algo surreal. Mas o elenco competitivo nós sabemos que nós temos. Quando o Marcos Antônio, aquilo que eu falei, quando o Marcos Antônio joga, Danielzinho joga, o Caleri, nós temos muito bons talentos individuais. Lucas Ramon chegou jogando muito. Nós temos muito bons talentos individuais que foi o que manteve esse São Paulo. Não teve time nenhum, não teve trabalho nenhum do Crespo. O trabalho que ele tinha era de chegar e desacreditar os jogadores, né? Então, quando não funciona individualmente falando, como não funcionou contra o Atlético Mineiro, São Paulo perde, fica um lenga-lenga. Então o Roger Machado precisa equilibrar isso, precisa treinar o time, né? Vai ter muito trabalho pela frente de um time que estava completamente desacreditado, em que não tinha trabalho técnico nenhum sendo feito. Galera, ponto positivo, o Cauli. Adorei o Cauli, gostei muito, tem uma passada assim de um excelente jogador, não é brincadeira o que esse cara joga. Gostei muito do Cauli, pra mim teve bons momentos, claro que não foi perfeito, né, mas teve bons momentos no jogo e principalmente de criação. Só que assim, era uma terra arrasada em relação a time. Se os jogadores não desenrolassem lá, se o Marcos Antônio não resolver com o lançamento, se não acertar o cruzamento, se o Danielzinho e o Marcos Antônio não colocar a cabeça exatamente, a bola exatamente na cabeça do Caleri, ele não vai ganhar jogo, entendeu? Se os jogadores não forem decisivos, não tem tática, não tinha técnico. Então o Cauli, eu gostei das primeiras impressões do Cauli, na parte da criação do time, fiquei bastante animado e era o que a gente já imaginava, que eu mais ou menos já vinha falando aqui. O Cauli é um jogador muito técnico, muito bom de bola, tem todos os repentes aí de um craque de bola, né? E eu gostei bastante da atuação do Cauli. Tô falando isso em 1-0 contra o Atlético Mineiro. Eu tive ali, pra mim, o Cauli mostrou bons momentos. Acho que é o primeiro jogo do Cauli, né? Que entra mesmo, titular. Agora precisa fazer uma sequência e vai conseguir fazer essa sequência porque nós tivemos a lesão do Lucas. Mas acho que a partir disso nós temos muito pra aproveitar desse futebol do Cauli. É difícil você jogar contra o Atlético lá e acabou de começar. É como se o Cauli tivesse começado nesse jogo contra o Atlético. Agora vai ter a sequência, agora ele vai entender melhor como é que joga o Marcos Antônio, o Danielzinho, né? O André Silva, eu odiei a partida do André Silva, meu Deus do céu. O André Silva, eu acho ele um bom atacante pra banco, eu odiei a partida do André Silva. Não gosto da fase do momento do Luciano, mas o Luciano ele é um cara decisivo, né? E aí Aí que é difícil, né? A gente fala, tira esse Luciano, deixa ele no banco. Aí o André Silva entra jogando essa bola aí, pelo amor de Deus, hein? Que partida horrorosa, tenebrosa do André Silva. Mas enfim, o Cauli entrou com o time ali mistão. Vamos ver o Cauli com o time titular, com uma sequência. Pra mim tem um potencial, pra mim era realmente o meia que faltava. Era o Cauli, não é brincadeira, esse cara joga demais. Teve alguns passes, ele errou um passe pro Caleri que poderia ter saído gol. Tudo isso é uma questão de... não é assim, né? É uma questão de encaixe, é uma questão de você ter moral, de você ter tranquilidade pra trabalhar, que é muito ruim. No São Paulo a gente sabe que é muito injusto a régua pra alguns jogadores. Tem jogador que pode errar o que quiser, que vai sempre ficar lá no time. Tem jogador que entra, se não resolver em um lance, não serve, é lixo. Então isso não pode acontecer com o Cauli. Ele, pra mim, jogou muito bem, por ser o primeiro jogo, vou contar como o primeiro jogo. Jogou muito bem, e agora vamos esperar a sequência. Só que falta, é óbvio, entrosamento. Falta muita coisa, ele não está acostumado a jogar com esses caras. Poderia ter sido mais decisivo, ter sido mais assertivo, mas eu acho que aí vem na adaptação, né? Quanto tempo nós vimos o Luciano errar demais? Ele é um cara que faz gols? Ele é um cara que já foi decisivo? Já. Mas quanto tempo o Luciano já errou e ficou no time? Então tem que ter a mesma régua pro Cauli. Cauli também. Agora eu acho que ele tem que receber e vai, né? Muito provavelmente vai receber essa sequência de titular no São Paulo pra fazer esse futebol. Adorei ver um pouquinho do Cauli. Pra mim as impressões são excelentes de um cara que é muito habilidoso, tem muito pra dar retorno pro São Paulo. Galera, notícia assim... horrível. Lucas Moura entrou
né? Tava ali com muita vontade. Vimos que estava ele tava meio fora, né? Fora de ritmo, não sei, o Lucas tá estranho, tá correndo estranho. Aí ele entrou pedindo muita bola, querendo muito jogo, querendo resolver a situação, que é uma característica do Lucas, né? Eu sempre foi um dos nossos principais jogadores, nosso craque. E aí ele tava pedindo a bola, tava correndo de forma estranha, como ele vem correndo. O Lucas, ele não tinha conseguido se recuperar da lesão. Aí o Lucas entra pedindo o jogo, tentando fazer alguma coisa, se lesiona de novo. Meu Deus do céu. Pelo que nós temos, são lesões na costela. No momento que eu tô gravando esse vídeo, não dá pra cravar o que é. Aparentemente são lesões na costela, né? Precisamos entender melhor o que é isso. Estão falando de uma recuperação de 2 a 3 meses. Então agora é o Cauli. Automaticamente é o Cauli. Estão falando de 2 a 3 meses pra recuperação do Lucas Moura. Meu Deus do céu, né? Vamos torcer pro Lucas se recuperar demais. Acho que não joga mais antes da Copa, né? Pelo que nós estamos vendo, não joga mais antes da Copa. Vai ter a renovação do Lucas, vamos entender como é que vai ser. E acho que o Lucas não vai jogar mais antes da Copa. Mas o São Paulo, ele tem muito a melhorar. O Mike, que eu adoro, o Mike, lateral direito, e aqui é diferente do André Silva, porque o André Silva já teve muitas oportunidades no São Paulo. Ele fez gols. Só que o André Silva, eu não tenho muita confiança. O Mike é diferente. O Mike foi horrível. Mike, lateral direito, ele foi horrível contra o Atlético Mineiro. Mas o Mike, eu acho que é diferente. Ele é muito mais jovem que o André Silva. É um garoto, é um menino em ascensão. Então eu acho que o Mike ainda vai dar retorno pro São Paulo. Hoje não dá pra comparar ele com o Lucas Ramon. Lucas Ramon fez muita falta no time do São Paulo. Mas o Mike, pra mim, é bom jogador. Pra mim, o Mike, ele vai dar retorno sim pro São Paulo. Eu acho que é isso que é bacana. Dá pra ver ali jogadores que não jogaram bem, mas jogadores que não jogaram bem, mas que tem um amanhã no São Paulo. O André Silva pode até se recuperar, tá voltando de lesão, mas o Mike é um jogador que a gente sabe que é bom, que é raçudo, mas ainda nós temos o Lucas Ramon. Então foi um time muito desequilibrado, foi um time ainda meio que em formação que o Roger tá testando. E agora vai testar esse time com o Cauli. Vamos ver o Cauli com o Enzo. O Enzo também teve uma noite ruim, né? O Enzo é bom jogador, teve uma noite ruim. Ninguém jogou. A verdade é que eu tô fazendo uma análise de jogador a jogador, mas a verdade é que o São Paulo não tava numa noite boa também. Teve isso. São Paulo não esteve numa noite boa. Então, quero ver o Cauli com o time acertado, né? Que é o Luciano e o Caleri, o titular, né? O ataque titular. Quero ver o Cauli com esses dois, com o Lucas Ramon, com o Enzo, com o Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha. Gostei do Bobadilha no meio de campo. Bobadilha, pra mim, é o pior entre Marcos Antônio e Danielzinho, mas eu gostei do Bobadilha contra o Atlético. Então, o São Paulo, pra mim, tem muito potencial ainda pra crescer. É frustrante, principalmente para nós que estamos desesperados por um título de Campeonato Brasileiro. É frustrante, mas nós somos líderes. Não somos o líder, mas nós estamos na liderança empatado com o Palmeiras. Palmeiras hoje é o líder, mas nós estamos ali na liderança. Não é tão absurdo, nós não perdemos pro Remo, não perdemos pra Chapecoense, nós perdemos pro Atlético Mineiro. Então acho que nesse caso, dá pra olhar o copo meio cheio. Mas assim, a torcida já pede o fora Roger Machado, e muito provavelmente o Roger Machado, se não ganhar quase tudo até a Copa, já vai estar balançando, né? O Rafinha e o Rui Costa vão ter que dar muito a cara a tapa pra segurar o Roger Machado. Nesse momento eu acho loucura pedir a saída do treinador, né? O cara acabou de chegar e perdeu pro Atlético Mineiro. Nesse momento, acho que dá pra dar. Não é pra esperar muito. Se o Roger Machado tiver um ano perdendo tudo, manda embora. Agora, acho que tá muito cedo ainda. Dá pra gente tentar enxergar melhor. Roger Machado, pra mim, é um cara que tá muito afim de trabalhar, tá muito afim de ter ideias, soluções. Ele tá com vontade. Então, também não é por aí. Um jogo o cara perde. É porque ele não é um. Eu entendo também que não é um jogo que ele perde. Ele já chegou demitido, né? Mas eu acho que não é bem por aí. Eu acho que eu tô confiante, gente. Eu tô confiante que o Roger vai fazer o trabalho da vida dele. Tô falando isso aqui com embasamento em nada, tá? Embasamento de torcedor. Tô querendo acreditar que o Roger vai conseguir fazer o trabalho da vida dele. Nós vamos ganhar um título, vamos ganhar alguma coisa boa nesse São Paulo. Galera, Flamengo está interessado em Jonathan Caleri. Não é brincadeira não. O São Paulo tá em processo de renovação com o Caleri. Muita polêmica em relação a isso. Aparentemente o Caleri ganha 1.300.000, 1.400.000, numa renovação poderia ganhar até mais no São Paulo. E aí o Flamengo vem sempre encher o saco, né? O Flamengo todo jogo. O Caleri hoje ele tá
Ele tá melhor que o Pedro e que o Caio Jorge. Hoje. Não é melhor. Acredito que a temporada dele não será melhor que a do Pedro e do que o Caio Jorge. Tô dando exemplo, tá? Hoje o Caleri, ele está jogando melhor que o Pedro, Caio Jorge, Carlos Vinícius, Gabigol. Quem mais? Quem tem aí mais de excelentes centroavantes? O Flaco hoje tá jogando mais que o Caleri. Mas o Caleri, ele é um dos melhores hoje. Acho que o Pedro joga mais que o Caleri, acho que o Caio Jorge também joga mais que o Caleri, mas o Caleri também tem suas qualidades. Carlos Vinícius joga demais, só que o Caleri tá tendo mais destaque do que esses caras. Como o São Paulo na liderança, né, como tava, São Paulo tava tendo mais destaque que o Pedro e que o Caio Jorge. Verdade, o Pedro vem de lesão, vai começar a jogar agora, acho que vai detonar com o Leonardo Jardim, mas o Caleri tá jogando muito. E aí o Flamengo já vem querer mostrar interesse, de olho no Caleri. O Caleri tinha falado que ia pra Argentina e ia encerrar a carreira na Argentina, mas sempre tem uma renovação facilitada com o São Paulo. Com esse interesse do Flamengo, o que vai acontecer? O São Paulo vai vender o Caleri? Porque o Flamengo chega pagando. Eu acho que o Caleri fica no São Paulo, continua no São Paulo. Só que ele já ganha, falam de um salário astronômico dele, né? Com uma renovação ganharia mais. Como é que vai ficar essa situação agora que o Flamengo tem interesse? O Flamengo vai comprar o Caleri de São Paulo? Eu acho difícil, mas tem essa notícia aí desse interesse do Flamengo pelo Caleri. E aí, o Marcos Leonardo volta para a pauta do São Paulo. Marcos Leonardo, que facilitaria tudo para jogar no São Paulo, já se declarou várias vezes, já mostrou várias vezes que quer jogar no São Paulo. Se o Marcos Leonardo chegasse, acho que daria para ganhar um título, hein? Impressionante. Adoro o Caleri, para mim o Caleri joga demais, principalmente falando nível Brasil. Mas o Marcos Leonardo, ele é impressionante, né? Aí, para mim, mudaria a cara do time da noite pro dia. E falar em dinheiro, o Caleri ganha 1.300.000, 1.400.000, falam, né? Em 1.300.000, 1 milhão... Ninguém nunca me mostrou o contrato, tá? Eu nunca vi nenhum contrato de nenhum jogador de São Paulo, nunca vi. Então é o que falam, né? São valores que falam, né? Luva, salário com direito de imagem. Falam em 1.300.000 a 1.400.000, podendo ganhar mais na renovação. Porque agora, principalmente agora com esse zum do Flamengo ou algum outro clube aí interessado no Caleri, cara, a barganha do jogador até aumenta para continuar no clube. Então o São Paulo paga uma verdadeira fortuna pro Caleri. Se for pensar em Marcos Leonardo futuramente, não é, né? Não é tão surreal. Vamos pensar em 1,5 milhão, 2 milhões pro Marcos Leonardo? É basicamente o que paga o São Paulo aí, né? Para vários jogadores do elenco do São Paulo. Lucas Moura, se fosse renovar também, muito provavelmente vai renovar, não vai ganhar menos que 1,5 milhão, até 2 milhões de reais, né? Principalmente com os valores que aumentaram, né? Que estão se pagando hoje em dia no futebol. Mas o Marcos Leonardo seria um ganho técnico muito grande e uma condição bem tranquila para vir pro São Paulo, uma vez que tem o interesse do jogador, a vontade do jogador vir pro São Paulo. O Marcos Leonardo tem também, o Flamengo fica em cima do Marcos Leonardo, mas ele fala o tempo inteiro que queria vir pro São Paulo, quer jogar no São Paulo, é São Paulino, o clube que ele ama é o São Paulo. Então, com uma possível saída do Caleri, né? Pensando em um Caleri podendo deixar o São Paulo, Marcos Leonardo voltaria para a pauta urgentemente no São Paulo, uma vez que o São Paulo precisaria de um centroavante e seria uma contratação bombástica para tentar ganhar um título, né? Para tentar ganhar alguma coisa com um jogador de outro nível. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Vamos ver como é que vai ficar o interesse do Flamengo no Caleri. Eu acho que o Caleri continua no São Paulo, mas tem agora esse interesse forte do Flamengo pelo Caleri. Aí tem a questão do Marcos Leonardo, que o São Paulo não desiste, né? Não desistiu ainda. Claro que fica essa coisa de oportunidade de janela para o São Paulo muito provavelmente preparar um novo bote e o Marcos Leonardo também para vir para cá. Vamos ver como é que vai ficar tudo, galera. Vamos torcer agora, vai pegar o Palmeiras, vamos ganhar do Palmeiras, jogo de finalzaça, né, antecipada, para pelo menos tentar nos manter ali. É muito difícil ganhar o Campeonato Brasileiro, vamos esperar que o Roger faça um excelente trabalho e vamos tentar nos manter cada vez mais de forma competitiva. Isso eu acho bacana. O que não dá é pro treinador chegar e finalmente nós nos livramos disso. O que não dá é pro treinador vigente, né? O treinador que tiver lá chegar e falar, não, vai perder, é normal perder. E isso nós não vamos admitir e finalmente não temos mais que lidar com isso. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima.